Vou girar a roda, começar Gira. agora com o doutor Daniel, para falar um pouco desse ponto que você falou de alertar que existe, mas com calma. E mostrar o cenário real, e realmente os números mostram isso. E eu vou lembrar, eu fiz há algum tempo aqui na Band News FM uma série especial sobre suicídio. E eu mesmo descobri que eu tinha tabus, e com muita gente que eu conversei, os tabus eram, há um tempo atrás, era impossível, não se falava sobre, porque existia o medo de falar sobre vai gerar outro caso. E aí, eu fui podendo contar para os ouvintes, e eu aprendi também, que você fala, mas você fala com um certo jeito, você não existe causa ou responsabilidade, você tem certos cuidados. Tivemos uma semana com um atentado, uma professora morta, é um caso que a gente falou, que em casa se falou, mas em outras não. Num caso como esse, um atentado numa escola, é preciso falar sobre isso? É preciso conversar em casa com o seu filho, sua filha? A escola precisa tratar do tema como, olha, isso existe, a gente não pode esconder, e como tratar para o pai e para a mãe, que agora tá com medo. Se eu falar, meu filho pode ficar com medo de ir para a escola. Como tratar desse tema? É uma pergunta bem difícil, né? Vamos combinar que não tem fórmula que a gente possa encontrar, mas o fato é que o que a gente sabe que não funciona, por isso que eu falei que é muito importante a gente saber o que não fazer, né? O que é ruim, o que é prejudicial é uma repercussão sensacionalista e amedrontada, sabe, assim, que amplifica o medo, e a cobertura na mídia, a gente é tão cuidadoso para cobrir os casos de suicídio, né? Antigamente nem se falava, depois a gente começou a trazer a pauta de suicídio com respeito, com informação, sem sensacionalismo, e nesses casos, quando acontecem, parece que a gente esquece todo esse cuidado, e aí fica mostrando, e repete as imagens, e dá detalhes, uma representação muito gráfica, uma ideia de causa e efeito, fez isso por causa daquilo, tudo isso é muito ruim, né? Então, como que a gente vai falar sobre o caso? Não adianta querer esconder, né? Não adianta não falar sobre o caso. Mas a gente precisa lembrar que uma coisa só é notícia quando é rara, né? A gente não dá notícia de acidente de moto e a gente dá notícia de acidente de avião. Não é só pelo número de vítimas, né? Porque é muito mais raro. Moto cai todo dia, nem é notícia mais. O avião, quando cai, como é raro, é notícia. E quanto mais raro, mais importante é a notícia. Então a gente tem que lembrar que a gente está falando disso, e isso é notícia, porque é um evento excepcional. Isso é uma exceção, infelizmente aconteceu, é por isso que a gente tem que ter tolerância, é por isso que a gente tem que ter uma cultura de paz, né? Você fala o que aconteceu e já fala o que deve ser feito para lidar com esse tipo de situação. Então acho que essa é a abordagem, né? O que fazer para evitar esse tipo de violência, e não essa violência. Não estou falando assim de prevenir ataques em escola, estou falando de lidar com a violência na sociedade, porque eu acho que essa que é a grande questão de fundo.